Olá, turma! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o comportamento pós-compra, que vai falar um pouco sobre a satisfação e fidelização. Quando a gente fala a respeito desse pós-compra, a gente fala do benefício que ele vai promover dentro de uma relação totalmente duradoura que a gente pode avaliar de satisfação e fidelização, onde a gente utiliza algumas questões estratégicas que vão conectar a empresa, né, com o cliente e com um bom relacionamento. Então, quando a empresa consegue realizar essa estratégia de aproximação com seus clientes, consumidores, torna-se muito mais simples, né, corrigir determinadas falhas e antecipar essas falhas, né, os erros que foram cometidos e alcançar uma nova fidelização. Então, para isso, vamos entender um pouquinho desse nosso infográfico. Primeiro, eu tenho o meu consumidor, o meu cliente, aonde ele compra um bem ou serviço e ele caminha logo depois para um cliente satisfeito ou não. Então, se ele avaliou positivamente, a experiência dele com a empresa é boa, então isso é positivo, ele pode seguir para o próximo nível. Agora, se esse serviço, ou essa compra, ou esse bem aqui não foi muito satisfatório para ele, você precisa voltar aqui e resolver para que ele ande para cá, entendeu? Você não pode deixar ele parado aqui insatisfeito, porque o que acontece com o cliente satisfeito, com o consumidor satisfeito? Ele vai manter uma satisfação e uma proximidade da empresa. Entendeu? Quando ele cria essa aproximação, essa proximidade com a empresa, ele já bate aqui dentro do ambiente de marketing, que é um ambiente de relacionamento. E a partir disso daqui, a empresa começa a gerar ações para reter esse cliente, de forma de que vai trazer algum benefício para ele, vai dar algum desconto, não vai dar, tem que dar alguma vantagem, né? Que ele perceba, né, que o cliente, o consumidor perceba essa vantagem. Então isso já começa a ser um marketing de relacionamento, aonde quando ele observa isso, ele fala: a empresa se importa comigo, a empresa realmente quer que eu continue. Eu acredito que isso já deva ter acontecido com vocês em algum momento, aonde vocês vão comprar ou vão adquirir algum produto ou serviço e chega ali, não foi muito bem atendido, mas tem sempre alguém para mediar aquilo dali, para nortear e fazer com que aquilo volte, para ter um bom atendimento, para que você volte a comprar nesse estabelecimento, né? Para que você tenha uma boa avaliação sobre essa empresa. E a partir disso, você começa a gerar resultados, né, para a empresa, né? Então, quando você tem esse tipo de relacionamento com os seus consumidores, esse cliente confia, né? Esse consumidor confia e está disposto a manter compra. Muito importante quando ele chega aqui, ó, que você consegue gerar resultado nesse consumidor, porque quando um cliente fiel, ele vai falar da sua marca, do seu serviço, do seu produto, sempre que for perguntado. E quando espontaneamente, né, quando ele não é perguntado, ele vai falar para umas 2 ou 3 pessoas. Quando ele é perguntado, ele sempre vai falar sobre o teu produto ou o seu serviço, tá? Agora, se esse consumidor tiver uma reação negativa, avaliou negativamente, ele vai começar a falar mal. E quando ele fala mal, ele fala para mais de 10. Então pode ser muito pior. Então, muitos dizem que é muito mais barato você manter já um consumidor do que você conquistar um novo. Então pense nisso quando vocês estiverem gerindo, estiver gerenciando determinadas ações que estejam dentro do CRM, que é o de relacionamento. Então, como que eu faço, né? Como é que eu construo, né, esse relacionamento? Primeira coisa é os clientes como parceiro. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, então, à medida que eu vou tendo maior interação
com meus clientes, eu começo a ter um nível de confiança, né, deles. E o cliente começa a receber as ofertas, participações, interações totalmente customizadas. O que é isso? Para ele. Então, é muito importante que essa geração de confiança seja desenvolvida no estágio da amizade, né? Uma condução totalmente suficiente, que a parceria, que o cliente, o seu consumidor, ele entenda essa conexão entre você e ele, tá? E ele também precisa, e você também precisa entender que esses benefícios para a empresa vêm sempre de forma econômica, entendeu? Então, são várias vantagens, né, que você precisa ter para que sejam gerado uma conservação e desenvolvimento com essa fidelidade que vai trazer uma vantagem econômica no futuro para você, como eu já disse, né, para sua empresa, que um cliente satisfeito ele vai indica mesmo, entendeu? Mas por outro lado, o seu consumidor ele precisa entender que ele faz parte. Então, estar conectado é muito importante. O consumidor entendendo que ele está sendo priorizado e a empresa entendendo que ela está tendo essa economia. A partir disso, o que eu preciso criar e como que eu crio essa satisfação de necessidade dentro dos meus consumidores? Eu preciso ter uma qualidade no meu produto, no meu serviço. Eu preciso ter um bom desenvolvimento e eu preciso ter um bom atendimento. Isso daqui de atendimento é muito importante. Você precisa sempre buscar um bom atendimento personalizado, customizado para determinadas ações e para o seu cliente. Então, partindo desse pressuposto, é muito interessante que entendemos na ótica do vendedor, né, da empresa e da ótica de quem está comprando, né, do meu consumidor. Como é que funciona isso? Funciona assim: na ótica do vendedor, né, sempre na ótica da empresa, né, sempre será produto, preço, praça e promoção. Isso daí é o básico de qualquer ação de marketing. Eu tenho um produto, desse produto eu tenho um preço, desse preço eu preciso me comunicar que é promoção, né, me comunicar, e eu preciso entregar a melhor forma de satisfação para o meu consumidor. Mas na ótica do comprador, ele precisa enxergar dessa maneira. O meu produto, o cliente enxerga assim, ó, qual o valor para ele, qual o valor desse produto, qual a importância, correto? Quando eu falo de preço, qual é o custo? E aí, geralmente, o consumidor precisa entender que ele está pagando o menor possível. Quando eu digo menor, gente, não entenda isso menor que o preço mais baixo, né? Ele precisa entender com que o que ele quer comprar está sendo vantajoso ou não para ele, entendeu? Então isso vai caracterizar ou não muitas coisas. Esses dias eu vi um anúncio de uma BMW por 270 mil, o cara falou barato. Você está entendendo? Então é essa percepção que o comprador precisa ter. Uma vantagem de custo, tá? Então você precisa entender o que é custo, preço e custo, tá? Uma outra coisa é a praça, que é a comunicação de interação, de como esse produto vai chegar. Então é conveniência. A conveniência, ela é entendida da seguinte maneira: como é que eu consigo esse produto? Com a rapidez ou não? Chega rápido, a logística é rápida, não é? Entendeu? E a promoção com a comunicação. Essa comunicação, ela é eficaz? Ela é absoluta? Ou ela simplesmente atinge quem tem que atingir? Então esse daqui é o objetivo. Quando a gente fala do relacionamento dentro desses 4 P's e 4 C's, a gente fala em níveis, tá? Então a gente tem o vínculo com nível 1, né, que é o financeiro, aonde o meu consumidor, cliente, vinculado à empresa principalmente, né, ele é atingido pelo incentivo financeiro, tá? Então menores preços para maiores volumes de venda, entendeu? Como eu te falei, assim, a vantagem lá da BMW, 270 mil reais, o cara achou que era. Então
achou não, para ele era um nível financeiro para aquisição daquele produto, entendeu? Então é muito importante que você possa oferecer. Eu até coloquei aqui um exemplo aqui, que quando a gente fala de financeiro, quando a companhia aérea, né, ela vem e fala assim, você já tem a passagem de avião, mas eu consigo um carro para você num preço melhor, eu consigo um hotel melhor para você, eu consigo um restaurante para você comer melhor, com preço, com desconto. Então você fica vinculado primeiramente por esse vínculo financeiro. Um outro tipo de relacionamento é num vínculo social, que é o nível 2 que a gente chama. Então você vai adotar, né, a empresa vai adotar medidas que não se restringam à esfera somente do incentivo financeiro. Você deu incentivo financeiro, mas você vai continuar atribuindo um relacionamento duradouro, onde você vai ter um relacionamento interpessoal, social, que além de servir com tudo isso aqui, ó, você deu a passagem de avião, você deu vantagem, né, na passagem, na diária do hotel, na locação do automóvel. Você ainda vai ligar para ele e perguntar, e aí, tá indo tudo certo, tá tudo bem com vocês? O que eu posso ajudar? Então você melhorou o vínculo, você foi para um nível social. Depois você tem um terceiro nível, que a gente fala do nível de construção, de customização. E aí que entra um bem importante. Você já criou um vínculo de financeiro, criou um vínculo de social, e agora você entra com a estratégia de customizar. O que seria customizar? É uma abordagem de fidelidade, onde você já sabe o que ele quer. A pessoa ou cliente consumidor se encaixam as necessidades totalmente ideais para ele. Então a empresa consegue saber disso. Então você, quando entra dentro dessa esfera, você começa a ter um relacionamento quase indestrutível, quase que não vai quebrar nunca, entendeu? Porque o consumidor, ele fala assim, essa empresa me conhece de tal maneira que não vou querer largar, porque elas sabem, ou ela sabe das minhas necessidades, dos meus desejos, entendeu? Então é bem legal isso. Uma outra questão que a gente fala que é no quarto nível, que é o nível estrutural. Então lembrando, né, o nível financeiro, social, de customização, estão interligados. E nesse quarto nível aqui, esse nível é o mais difícil, né, que a gente chama de imitar, porque ele vai envolver o financeiro, né, como a gente já falou, o social, de customização, mas ele vai criar uma estrutura, né, de prestação de serviço que é totalmente planejado, tá? De prestação de serviço para o cliente específico. Ele sai dessa esfera de customização, que para cada um, né, ele vai customizar uma coisa que ainda é alguma coisa que pode ser em massa, e ele vai fazer isso inteiramente só para você. Então ele vai mostrar a todo momento que é só você. Tem empresas especializadas nisso. Eles sabem. Eu teve uma época que meus filhos eram menores e eu ia numa determinada loja de roupas e sapatos. E quando eu chegava nessa loja, o vendedor já me conhecia muito bem e ele não se preocupava mais comigo. Ele pegava os meus filhos e falava, e aí, vamos que hoje? Ó, o tio tem isso daqui. Então ele tinha totalmente, ele me dava a parte financeira, porque eu reclamava no final com ele, mas ele já sabia disso. Ele já sabia do social, ele me perguntava, e aí, como é que vocês estão? Ele sabia o nome dos meus filhos, ele falava, como é que está o João Roberto, como está a Lara. Ele sabia o nome. E você, falava a minha esposa, você, dona Érica, tudo bem? Era impressionante. E ali eu ficava tranquilo. E ele pegava meus filhos e levava na vitrine. Então ele criava tudo isso. Então ele envolvia todo esse vínculo estrutural e ele criava um ambiente que era só meu. E ali ele me dava uma facada, no ditado popular, porque eu saía dali feliz, porque ele conseguia vender
Não para mim, ele vendia para os meus filhos, porque ele já tinha esse conhecimento estrutural. Mas essa base de relacionamento só é criada dentro desses níveis ao longo do tempo, tá? Não é a curto prazo, mas sim a longo prazo. Então, quando eu crio esse relacionamento de relação, ela é muito importante. Agora, uma outra coisa que eu preciso entender é sobre a hora de terminar esse relacionamento ou negócio, que pode acontecer de você não querer mais. A empresa precisa identificar alguns tipos de clientes, consumidores, que realmente não sejam, né, e não pertencem ao segmento da sua empresa, do teu produto ou serviço, que essas pessoas não serão rentáveis a longo prazo. Então ela precisa esquecer. Esse ditado de consumidor, cliente está sempre certo, isso não existe mais. Porque tem cliente que não está certo. Tem consumidor que nunca está certo. Ele simplesmente só quer vantagem. Mas um bom consumidor, ele consegue entender que a empresa precisa do seu faturamento, precisa da sua lucratividade para se manter. Mas quando ele é bem atendido, que ele sabe, então ele paga. Ele sabe que ele está sendo bem atendido porque ele está sendo dentro do âmbito, né, social, estrutural, financeiro, né, customizado. Então isso é muito interessante. Agora, quando você começa a prestar serviço e aquilo começa a se tornar totalmente problemático, cuidado. Então é bem importante que você tenha capacidade como gestor, como gerente, em qualquer lado que você atua, é falar assim, não dá mais como a gente prosseguir com esse relacionamento. Então é muito importante que vocês façam isso dentro do relacionamento. O relacionamento, ele pode ser eficaz sim a longo prazo, mas você precisa reconhecer em quando finalizar esse relacionamento. Então, essa é a nossa dica de hoje e até uma próxima.